time, ticketing time, ticketing time, 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 ticketing time, ticketing time. Antes das apresentações, nós vamos fazer uma contação de história. A história de um menino que viajou por muitos lugares, muitos planetas e veio parar aqui na Terra. Alguém sabe que história é essa? Esse menino era loiro, de cabelos encaracolados, magro, baixo, muito belo e delicado. E ele usava um lenço envolto ao pescoço. Alguém sabe? Sim, ele é o Pequeno Príncipe. E essa história é bem assim. Desde criança, o piloto tinha o desejo de ser um desenhista quando crescesse, pois gostava muito de desenhar. Quando ele realizou o seu primeiro desenho, foi logo mostrar para os adultos e perguntar o que era. E os adultos diziam: é um chapéu. Que pena! Os adultos não entendiam da imaginação de uma criança. A imaginação de uma criança não tem limites. O desenho não era um chapéu, era um elefante engolido por uma jiboia. E para que todos pudessem entender, ele sempre tinha que fazer um segundo desenho. Mesmo assim, seus desenhos eram sempre desprezados. Ninguém dava valor para as coisas que ele desenhava. Diziam que desenhar não traria futuro e que ele deveria focar em uma outra profissão. Mas como outra profissão? O sonho dessa criança era ser um artista desenhista. Isso o deixava muito triste e solitário. Passou vivendo toda a sua vida sem amigos, não tinha quase ninguém para conversar e foi assim que ele se tornou um piloto quando cresceu. Ele virou um adulto e tornou-se um piloto de avião. Viajou pelo mundo e entendeu muito sobre geografia. Porém, ele sempre andava com seu pequeno desenho, para que perguntasse às pessoas o que elas achavam e que talvez assim pudesse descobrir alguém que pensasse igual a ele, para que finalmente pudesse ter uma conversa interessante com alguém. Um dia, o piloto estava sobrevoando sobre o deserto do Saara. O seu avião teve um problema e ele precisou pousar para consertar. Mas o piloto estava muito cansado e acabou adormecendo. Quando ele acordou, voltou a tentar consertar o seu avião. Ele estava tão concentrado que nem percebeu a aproximação do pequenino garoto, que surge de repente, bem pertinho do piloto. Era um pedacinho de gente, um rapazinho de cabelos dourados. Era o Pequeno Príncipe. E de repente, o Pequeno Príncipe disse bem assim: desenha-me um carneiro. O piloto então resolve mostrar a ele aquele misterioso desenho que carregava e que ninguém nunca acertou o que realmente era. O Pequeno Príncipe observou o desenho e disse: eu não quero um elefante sendo engolido por uma jiboia, eu quero um carneiro. Mas esse era o problema do piloto. Por ninguém ter entendido os seus desenhos na infância, ele se sentia desencorajado a desenhar. O piloto tinha dificuldades para desenhar um carneiro. Depois de várias tentativas, o piloto teve a ideia de desenhar o carneiro dentro de uma caixa. Para surpresa do piloto, o Pequeno Príncipe aceitou o desenho. E a partir deste momento, o Pequeno Príncipe e o piloto começaram a compartilhar as suas aventuras. O Pequeno Príncipe contou-lhe que vinha de um planeta chamado por ele de asteroide B612, um planeta muito pequeno, do tamanho de uma casa. O Pequeno Príncipe contou o drama que ele vivia em seu planeta, com o baobá, árvore que cresce muito. Por este motivo, ele precisava
precisava de um carneiro para comer os baobás enquanto eram pequenos. O príncipezinho conta para o piloto as suas aventuras e sobre as pessoas que ele conheceu nas suas viagens pelos vários planetas. No primeiro planeta, asteroide 325, o príncipezinho conheceu um rei, um homem muito mandão. Esse rei acreditava reinar sobre todas as coisas, todos os lugares e todas as estrelas. Assim, o príncipe, muito esperto, decide testar o poder do rei, pedindo-lhe que ele ordene que o sol se ponha. O rei, então, explica para o pequeno príncipe que, apesar de ser um rei absoluto, suas ordens devem ser sensatas. E ele diz bem assim: o rei deve exigir o que cada um pode dar. A autoridade se baseia em razão. O segundo planeta, visitado pelo pequeno príncipe, era habitado por um homem muito vaidoso. E ao ver o pequeno príncipe chegando, esse homem vaidoso ficou extremamente feliz. Ah, um admirador vem visitar-me. Esse homem queria ser conhecido e admirado pela sua beleza, inteligência e riqueza. O pequeno príncipe então pergunta para ele: eu te admiro, mas de que te serve isso? Que homem fútil, preocupado com a aparência externa, pensou o pequeno príncipe. O mais importante é a beleza que vem de dentro, ser uma boa pessoa, isso que é ser rico e belo. E o príncipezinho segue viagem para o próximo planeta. Nesse terceiro planeta morava um bêbado. E o pequeno príncipe perguntou para ele: por que beber? Ele responde que bebe apenas para que ele possa esquecer a vergonha de beber. E assim, o pequeno príncipe ficava cada vez mais incomodado e se perguntava como alguém bebe para esquecer a vergonha de beber. E pensava: esse homem tem que entender que não pode entregar-se ao vício da bebida. Seguindo para o quarto planeta, o príncipezinho relata que conheceu um empresário que só queria saber de contar a quantidade de estrelas à sua volta, saber o tamanho, a quantidade das coisas que ele possuía. Ele estava tão ocupado em querer acumular as suas riquezas que não tinha tempo para valorizar as coisas que realmente importam, como sua família e os seus amigos. A vida é muito mais que números. O pequeno príncipe relata para o piloto que o quanto as pessoas grandes estavam cada vez mais estranhas e o que fez relembrar das coisas que o cercam, o quanto ele dá valor a elas, a sua rosa, aos vulcões e o seu pequeno planeta. E assim ele seguiu a sua viagem. O pequeno príncipe conta que o quinto planeta visitado era minúsculo e o seu único habitante era um acendedor de lampiões. Sua função era simples. Ao anoitecer, ele devia acender o lampião e ao amanhecer deveria apagá-lo. O príncipezinho disse que achou a função do acendedor de lampião útil e bonita, mas havia um problema. Nesse planeta, os dias demoravam apenas 1 minuto, o que fazia com que o acendedor de lampiões ficasse muito cansado, e o desejo do homem era apenas dormir. Assim, o príncipe partiu para o sexto planeta. Esse planeta era muito maior do que os outros, mas também era habitado por apenas uma pessoa, um geógrafo.
um homem estudioso e que tinha como função mapear os planetas. Porém, o príncipe percebeu que o geógrafo conhecia muito das geografias de outros planetas, mas não sabia da geografia do seu próprio planeta. Não sou explorador, faltam-me exploradores, dizia o geógrafo, atribuindo seus trabalhos aos outros. O pequeno príncipe relata que pediu uma sugestão sobre qual planeta visitar. E foi assim que ele partiu em direção à Terra, um planeta muito maior que os outros. E nele existiam muitos reis, muitos bêbados, empresários, geógrafos, vaidosos e acendedores de lampião. Porém, ele não viu ninguém e seu primeiro contato foi com uma serpente. Esta serpente explicou ao príncipe que no deserto onde ele estava não existia ninguém e que ela tinha o poder de levar as pessoas mais longe que um navio e que o seu toque poderia devolver todos para a terra de onde vieram. E sabendo dessa informação, o príncipezinho seguiu a sua viagem, atravessou o deserto e escalou montanhas procurando pelos homens, até que encontrou uma estrada repleta de rosas e, conversando com elas, ele percebeu que a sua flor, que ele achava ser única e que dava extremo valor, era apenas uma rosa comum e que existiam milhares iguais a ela. Disse ter ficado muito triste por sua descoberta e, vagando pelo planeta, ele conheceu a raposa. E foi na conversa com a raposa que o príncipezinho teve seus maiores aprendizados. Foi convivendo com a raposa que ele entendeu a importância de cativar as pessoas à sua volta. Que ao cativar alguém, esta pessoa se torna única para você. O pequeno príncipe relata que antes de cativar a raposa, não passava de um garoto comum para ela. Porém, ao cativá-la, eles criaram laços, e esses laços transformam relações. Ao cativar e ser cativado, passamos a conhecer melhor as coisas e as pessoas. O príncipe contou que cativou a raposa e eles se divertiram juntos. Mas um dia chegou a hora de partir e a raposa deixou para ele os seus últimos ensinamentos. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. O essencial é invisível aos olhos. E foi assim que ele entendeu que a sua rosa não era uma rosa qualquer, pois ele havia cativado e também foi cativado por ela, o que a fazia especial e única para ele. Consequentemente, o tornava responsável por ela. Assim, ele continuou a sua jornada. Dessa forma, já haviam se passado 8 dias em que o piloto estava no deserto, quando o pequeno príncipe terminou de contar a sua história de como chegou ali. E como a água havia acabado, eles partiram em busca de um poço. Após muito caminhar, eles encontraram água e puderam se hidratar. E foi neste momento que o piloto descobre que era chegada a hora do príncipe partir. O pequeno príncipe já vagava pela terra há 1 ano e entendeu que era o momento de retornar para seu planeta, para a sua flor. Então, ele reencontrou a serpente
que explicou que o seu veneno poderia levá-lo de volta para casa sem que ele sentisse dor. O garoto contou para o piloto que ele devia ir embora, que seria um momento difícil, pois eles haviam cultivado uma bonita amizade. Como dizia a raposa, ambos haviam sido cativados. Ele conta que ele irá embora, mas seu corpo ficará, porém ele não sofrerá. E assim aconteceu. O pequeno príncipe retornou para sua casa com a picada da serpente, para cuidar da sua flor, mas deixou com o piloto a certeza de que sempre que ele olhasse para as estrelas, escutaria a doce risada do garoto. O piloto consertou o seu avião e também retornou para sua casa. Ninguém nunca acreditou na história de como ele conheceu o pequeno príncipe, mas ele sabe que a muitos quilômetros de distância ele está lá, cuidando de sua flor e limpando suas plantas ruins do seu planeta, lembrando dos amigos que cativou em sua jornada. Através do pequeno príncipe, o piloto passou a dar valor às pequenas coisas do dia a dia, admirar o pôr do sol, apreciar a beleza de uma flor, a contemplar as estrelas. E a principal lição é o cuidado que você dedica àquilo que ama, que a torna tão especial. Somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos.